Meus amores, eu vou fazer mais um vídeo falando que a parábola dos talentos. Bora lá? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chegou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Glória a Deus. E a um deu 5 talentos, e outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Glória a Deus. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com ele e garanjeou outros 5 talentos. Glória a Deus. Gaguejei mais para me ler. Da mesma sorte, o que recebeu 2 garanjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e pediu conta a ele. Então aproximou-se o que recebeu 5 lamento e trouxe mais outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregamos-me 5 talentos, é que aqui outros 5 talentos que gastei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Esses talentos aqui, sabe de quem que ele está falando? É dele mesmo, de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregamos-me 2 talentos, eis que com ele granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está bom, é fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entrar no gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Mas chegando também o que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conheceste que és um homem duro, que feitas onde não semeaste, e ajuntais onde não espalhaste.
e atemorizado, escondi, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, dizendo-lhe: Mal é negligente servo, sabei que é ceifo onde não semeie e ajunto onde não escalei, desviai então te dando o meu dinheiro, os banqueiros, e quando eu vieste, receberei o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Meus amores, eu entreguei essa parábola a vocês do que? Dos 10 talentos. Esses 10 talentos representam o que? Os dons da gente, né? Que Jesus nos concede, né? E Jesus concede tantos dons como Jesus concede o que? Da gente falar a palavra dele e sair espalhando que Jesus é o que? Que Jesus é vida eterna, que Jesus é o que? Que Jesus é salvação. E Jesus fez o que por nós na cruz do Calvário? Deus nos deu uma oportunidade de quê? De um dia nós estamos com ele. Mas para isso a gente tem que o quê? Tem que aceitar Jesus Cristo como nosso. Aceitar não, é acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Entendeu, meus amores? Acolher aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, para o quê? Para que nós tenhamos o quê? Uma oportunidade de vida eterna para sempre no céu, junto com ele, com o nosso Pai, né? Então, receber por herança o que foi prometido para nós desde a fundação do mundo, igual eu li no outro vídeo para vocês, aquele versículo. Então, meus amores, a gente está aqui na terra, se a gente tem que fazer algo pela palavra de Deus, pelo Evangelho, a gente tem que fazer. Ele deu os talentos para nós e ele se afastou, né? Ele saiu, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai querer. Então, meus amores, nós estejamos preparados para nós fazer o que é pra gente fazer aqui na terra. Eu já disse a Jesus, né? Que eu não sou uma pessoa que não tenho estudo. Vocês sabem que eu leio assim com dificuldade, mas eu leio. E o que eu tiver ao meu alcance para fazer por Jesus Cristo, pelo meu Rei, pelo meu Salvador, eu estou fazendo. Ele me ensinando, ele me capacitando, porque eu, sem ele, eu não sou capaz de fazer nada, né? Abre a minha boca. Então, meus amores, eu abro a minha boca por causa de quê? Por causa da palavra dele, porque a palavra dele está escrita, eu vou lendo, assoletrando devagarzinho, ele me dá o entendimento, né? Aí eu pego e passo para vocês. Mas de mim mesmo, se não fosse ele, nada eu poderia soltar para vocês, entendeu, meus amores? Porque, meus amores, Jesus é a videira. Nós somos o quê? As varas que estamos o quê? Nele. E se a gente não tá nele, como é que a gente vai dar fruto, né? A gente tá pregando a palavra de Deus, tá chamando vocês ao arrependimento. Tá dizendo que o quê? Para vocês chegar a ele antes do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, Jesus está chamando vocês. Jesus está convidando vocês para as festas das bodas do Cordeiro. Jesus está convidando vocês para vocês terem vida eterna para sempre com ele. E o quê?
E as pessoas o que? Endurecem o coração, não querem saber de vida eterna, não querem saber de que? De salvação, não querem saber do convite que Jesus fez. Então, e essas pessoas que foram convidadas, Jesus está escrito nessas escrituras, que nenhuma vão participar. E então, meus amores, a gente tem que estar o quê? Alerta. A gente tem que fazer a vontade de Jesus Cristo, tem que fazer a vontade do nosso Pai e seguir Jesus Cristo aqui na terra. Porque Jesus Cristo seguiu a Deus. O que Deus orientava para ele fazer aqui na terra, ele fazia. Então, se nós temos a orientação de quem? Do nosso Pai, o Espírito Santo de Deus, ainda temos a orientação de Jesus. Entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso saber que a gente não está só nessa terra, né? Nesse mundo gigante, grande. E ele está do nosso lado, né? Meus amores, é muito maravilhoso. Eu amo Jesus. E vou soltar para vocês aqui o terceiro sonho, porque ontem eu soltei 2 sonhos, né? Vou soltar o terceiro, o quarto para vocês, tá bom? Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa praia. Eu tava numa praia, tava eu e meus 2 filhos, né? E tinha umas pessoas tomando banho, né? Eu tava lá na praia e os meus filhos estavam na beira da água e eu tava na areia, né? Quando, meus amores, eu olhei pro mar, eu olhando pra banda da praia de um lado e pro outro, né? Ah, tudo normal, tudo normal. E quando eu olhei pros meus filhos, né? O mar começou a recuar. O mar começou a recuar, ficou recuando, recuando. Ele entrava todo pra dentro porque ele descobriu o buraco de mar. Aí eu ficava alarmando, né? Em desespero, alarmando o pessoal. Quando eu alarmava o pessoal ninguém me escutava. Eu chegava lá nos meus filhos e dizia assim, ó, tu tá vendo aí? O mar entrou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. E os meus filhos me escutavam, né? E saía da praia, nós íamos embora. Então, meus amores. E quando eu ia saindo da beirada da praia, né? Quando eu ia saindo da areia, eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu vi as pessoas paradas. Parece que nada estava acontecendo. Aí eu disse assim, pode ter certeza, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. E eu fui-me embora. Fui-me embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu vi um olho grande em cima do telhado da minha casa, né? Que é um anjo que tem escrito nas Santas Escrituras, né? Que fala sobre esse anjo. Então, meus amores, esse seu sonho eu entreguei pra vocês. Agora eu vou entregar outro. Meus amores, sobre esse sonho eu vou entregar aqui o versículo. É porque eu nunca mais soltei assim desse jeito. Eu tenho que fazer. Meus amores, já tá em cima. Eu tenho que fazer do jeito que tá escrito nas Santas. Eu tive essa visão, né? Aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou soltar o. Vou soltar o quê? Vou soltar o versículo. Ezequiel 26, o versículo 16 e o versículo 17. Bora lá? Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estenderei a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os filisteus e destruirei o restante da costa do mar. Então, meus amores, isso ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. Mas isso, tenho quase certeza que vai ser no dia do Senhor, né? Se acontecer antes, né? Só quem sabe é Deus, né? Só tô falando que eu sonhei, né? E só tô falando que tá escrito nas Santas Escrituras. Porque se Jesus deixou escrito, se Jesus me mostrou, é pra mim soltar pra vocês. Eu tô alertando, né? Ó. E executai sobre ele grande vingança, com furioso castigo, e saberão que eu sou o Senhor, que eu tive exercido a minha vingança sobre eles. Então, esse povo que está com negligência com Deus, que está com falha com Deus, com Jesus, eles vão pagar um preço muito caro, né? Ó, o outro versículo é o versículo 18 que eu vou soltar para vocês, ó. O 18 e o 19 vou soltar para vocês. Ele é um pouquinho grande, mas vou soltar para vocês. Porque tem tudo a ver também com as coisas do sonho que eu sonhei, ó. E agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, assim as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Então, meus amores, turbar-se-ão é porque as ilhas vão sair de lugar, elas vão cair. Por causa de quê? Por causa do que vai acontecer. Vai ser muito grande o que vai acontecer
E Jesus vai fazer o que? Jesus vai derrubar por terra uma cidade. Mas eu vou falar não, eu vou soltar o versículo para vocês entenderem, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fiz uma cidade assolada. Então, ele vai fazer o quê? Uma cidade que está na terra assolada, onde ninguém nunca mais vai habitar nela, entendeu, meus amores? Como a cidade que não se habita. Quando eu fiz subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirão. Então, meus amores, encerrei esse versículo. Ele vai fazer sobre essa cidade subir o que? O abismo. E muitas águas vão fazer o que? Cobrir ela. Então, meus amores, ela vai deixar de existir na face da terra. Por quê, meus amores? Porque ela quebrou uma aliança que ela tinha com o nosso pai e ela transgrediu a lei. A lei era de um jeito que Deus deixou e ele pegou e fizeram de outro. Fizeram do jeito que eles quiserem. Então, só que, meus amores, já fiz versículo pra vocês falando disso. Eu vou soltar pra vocês logo. Meu negócio é assim. Bora, Jesus, me ajuda, Jesus. Pronto, meus amores, já achei. Pronto, já achei. Olha, por que Deus vai fazer isso com essa cidade? Presta atenção. Eu vou ler o versículo. Eu tava só falando para vocês o versículo. Agora eu vou ler o versículo para vocês, ó. Por que Deus vai fazer isso com essa cidade? Ó. O castigo de Israel. Põe a trombeta à tua boca. Então, meus amores, eu não tô calado. Eu tô anunciando que Jesus vai sobre a casa do Senhor. Jesus vai vir sobre a casa dele. Por quê? Porque transgrediram uma lei e quebraram uma aliança. Vou ler, tá escrito, eu vou ler. Põe a trombeta à tua boca. Então, meus amores, eu tô falando. Eu não tô com negligência com vocês, não. Ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, fizeram duas coisas que jamais deveria ter feito. Primeiro, quebraram o quê? Uma aliança. Segundo, se rebelaram contra a lei de Deus. A lei de Deus era de um jeito, eles fizeram do jeito que eles queriam. Então, isso tem o quê? Isso gera consequências, né? Bora lá para outro versículo. Ó, eles fizeram rei, mas não por mim. Então, trama faz as coisas nas costas de Deus, né? Ó, construíram príncipe, mas eu não o subo. Então, trama, como eu estava dizendo, trama nas costas de Deus. Pensando eles que Deus não sabe de nada, né? Deixa que Deus sabe de tudo. Mas o que? Não comunica a ele, né? Trata ele como se ele não fosse um nada. Isso é a verdade. Ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Então, eles fizeram o que? Ídolo para si, para ser o que? Destruído. Por quê? Porque a ira de Deus se afirmou sobre eles. Então, meus amores, por que eu leio esses versículos que está assim na Santa Escritura? Porque Deus quer falar com o povo. E eu não vou me negar o que Jesus quer falar com o povo, o que Deus quer falar com a humanidade. Eu jamais vou me negar. Ó. E o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Então, assim, o primeiro que Deus está dizendo aqui, que o que vocês fizeram de ídolo para vocês não vai salvar vocês do castigo de Deus não, da ira de Deus não. E outra coisa, até quando vocês são incapazes de entender, de raciocinar e sabe fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus que está no céu e seguir Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, né? Meus amores, encerrei para vocês.
li o que? 3 versículos para vocês. Justamente sobre o que? Sobre o sonho que eu tive. Entendeu, meus amores? Sobre o sonho que eu tive, li 3 versículos. Agora eu vou soltar mais um sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava chegando no povoado. E as casas tudo normal, rua normal, tudo normal. Eu chegava nesse canto, né? E eu entrava numa casa. Eu entrava numa casa, nessa casa estavam meus 2 filhos. E eu falava com eles e voltava e saía pra fora, né? E quando eu saía pra fora, eu via tudo destruído. Quando eu cheguei, tava de um jeito. Quando eu saí pra fora da casa, tava de outro jeito. Meus amores, quando eu vi aquilo dali, né? Eu me desesperei, comecei a caçar Jesus, né? Quando eu olhei pra cima, eu vi 3 anjos. E eu fiquei assim como se estivesse caçando Jesus, né? Como se tivesse, não, tava era procurando ele. Quando eu olho pra cima da minha cabeça, eu avistei uma sandália e as bordas do vestido de Jesus, né? Então, meus amores, e naquele momento ali, né, eu peguei e chamei meus filhos, né? Chamei o Johnny. Johnny, vem aqui, o Johnny veio, Rafael logo se prostrando perante a ele. O Desso veio também, foi se prostrando perante a ele. E meus amores, eu peguei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. E meus amores, eu olhava para os meus filhos que estavam no chão de joelho perante a ele, eu dizia assim, Johnny, agora não há mais tempo, em piscar de olho ele vai sumir daí. E meus amores, eu tirava os olhos dos meus filhos que estavam no chão, prostrados, né? Eu botava a minha vista em 2 anjos que iam descendo para a terra. Meus amores, os anjos iam descendo para a terra. Quando o anjo tocava os pés dele no chão, ele já ia tocando fogo. Um descia num canto, o outro anjo descia em outro canto. O outro anjo, ele descia num mato bem sequinho. E o outro já descia tocando fogo. Então, meus amores, na hora que eu vi aquilo dali, né? Os anjos fazendo, né? Aí eu tirei a vista dele, né? Tirei a vista dele e coloquei a vista pro canto onde eu tava. Quando eu olhei para aquele canto já não existia mais. Tudo destruído, era só destruição. Não dava nem para saber onde era aquele canto. De tanta destruição, não dava para saber. Então, meus amores, eu vi aquilo dali, né? Tudo destruído. E quando eu olhei pro céu, eu vi um homem daquela grande destruição. Daquela destruição daquelas pessoas que tinham morrido, né? Eu só vi uma pessoa subindo pro céu. Daquela destruição que teve, uma pessoa. E era um homem, ele estava de calça, ele estava de blusa, ele estava sendo conduzido ao céu. E meus amores, quando eu tirei a vista do homem, eu já estava na porta do ônibus. E o ônibus era todo amarelo, tanto por fora como por dentro, todo amarelo. E eu subia nesse ônibus, né? E quando eu subia nesse ônibus, quando chegava lá na frente, que eu olhava para frente do ônibus, dentro do ônibus eu olhava para frente do ônibus. Quando eu olhava para frente do ônibus, eu não via terra não. Eu só via água, água do mar, muita água, mas era água demais, muita água mesmo. E olhando para aquilo dali, tinha uma pista mesmo no meio, que era a pista que o ônibus ia passar, né? Eu vi uma pista e lá na frente tinha uma curva com a correnteza. Meus amores, era uma correnteza tão forte que estava passando por cima da curva, só que a água estava passando por cima da pista, só que dava para o ônibus passar, não era tão funda a pista, entendeu? Aí, meus amores, o motorista tá aí, eu dizia 2 vezes, pode ter certeza que quando chegar ali, nós vamos morrer, porque eu dizia que quando nós chegássemos na curva, nós ia morrer, né? Por causa da correnteza, né? E o ônibus ia, e o homem ia, levava e passava, nós chegávamos lá do outro lado. Quando chegava lá do outro lado, eu descia uma mulher, descia um menino, descia o motorista, né? O motorista que descia, né, assim atrás, quando eu descia do ônibus, eu pegava umas folhinhas verdes. Quando eu descia do ônibus, eu pegava as folhinhas verdes, parece que ela fazia um chá pro menino que tinha descido do ônibus, né? Parece que ele tava passando mal. No meu entendimento era isso, eu não sei, né? Eu sei que eu pegava as folhas verdes assim na minha mão. E o motorista descia do ônibus, aqui atrás era uma janela, umas cadeiras aqui, bem aqui desse lado tinha uma parede, e o motorista pegava a cadeira aqui, encostava na parede e se sentava, né? Ficava bem à vontade. E a mulher que tinha descido do ônibus com ele, né? Ela começava a dar bebida a ele. E parece que nós ainda ia voltar pro mesmo canto da destruição. Aí eu ficava angustiada, porque o motorista estava bebendo. Como é que nós ia voltar pro mesmo canto da destruição com o motorista, né, bebendo? Eu ficava tão angustiada. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, foi só chorando. Porque, meus irmãos, eu vi que naquela destruição, muitas pessoas pereceram, até meus filhos, né? E vi que não foram salvos, entendeu, meus irmãos? Aí eu chorei, mas eu chorei. E eu não conseguia soltar o versículo, né? Porque quando eu tive esse sonho, Jesus me mandou eu soltar o versículo, que é do dia do Senhor, né? E é o que eu vou soltar para vocês agora, a respeito desse sonho. Bora lá?
Meus amores, vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas não tem problema não. O importante é eu falar a palavra de Deus pra vocês, é o que importa. Glória a Deus. Pronto, meus amores, glória a Deus, já achei, glória a Deus, tá marcadinho, glória a Deus. Ó, meus amores, ó, eu vou soltar 3 versículos pra vocês, mas é mesmo que tá tendo esse sonho. Porque, meus amores, é o dia da vinda de Jesus Cristo, vai ser o que? Com a trombeta, e Jesus me mostrou algo que vai acontecer, né? Ó, depois eu solto outro versículo também sobre os meus sonhos. Ó, o dia do Senhor, o grande, ó, é Sofonias 1, Sofonia, o primeiro livro é Sofonia, é o primeiro, entendeu? Sofonias 1, e o versículo 14, o 15 e o 16, 3 versículos eu vou soltar para vocês, referendo que esse sonho. Ó, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto. E se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então, meus amores, o dia da vinda de Jesus é com o quê? Com a trombeta. Então, meus amores, é o que eu tenho para soltar para vocês, esses versículos confirmando o quê? O que está escrito nas Santas Escrituras. O dia da vinda de Jesus Cristo é com a trombeta. Não fico pensando, Jesus veio, Jesus sumiu, fica tudo normal do jeito que tá. Não, de maneira nenhuma. O dia da vinda de Jesus vai ser um dia o quê? Mundial. O mundo inteiro vai saber que Jesus veio, não vai ser uma coisa escondida. Entendeu, meus amores? Meus amores, boa tarde, um bom domingo, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei esse aqui é o livro de que Sofonias. Eu prometi a vocês que ia soltar mais um versículo, né? Que é o versículo sobre o meu sonho, né? É sobre o quê? A pessoa que tem sonho, que Deus adverte pra gente contar. E Deus fala sobre... Eu vou falar aqui pra vocês o que Deus fala, ó. É Jeremias 23. Vocês procurem o livro de Jeremias 23. E o versículo é o 29. Ó, 28. É o versículo 28, para vocês verem, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Você está vendo aí? O profeta que tem um sonho. Então, Deus está chamando eu de quê? De profeta. E Deus está mandando eu fazer o quê? Eu contar. E Ele está falando o quê? Sobre a palavra dele. Quem tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Então, meus amores, vou repetir para vocês de novo. E não, é o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Vocês veem aí? Então, se pronto, meus amores. Eu não posso fechar minha boca das visões que Jesus me concede, dos sonhos que Deus me concede, não. Deus me concedeu, eu estou soltando para vocês. É para alertar vocês? Então, estou soltando para vocês. E mais algo. Jesus está convidando vocês para as festas das bodas do Cordeiro. E mais algo. Jesus está convidando vocês ao arrependimento de pecado. Para vocês o quê? Participar das festas das bodas do Cordeiro. Com pecado não vai lá para o céu participar de festa, não. Fica na terra, então vai para o abismo. Então, meus amores, é porque, meus amores, eu tenho que falar a palavra de Deus com a verdade. Eu não posso falar a palavra de Deus e ocultar as coisas, não. Entendeu? Porque, meus amores, aqui, Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, né? Ele foi muito humilhado, foi muito julgado. Por quê? Porque ele sempre falava. Sobre o quê? Sobre o céu, sobre o inferno.
Sobre o quê? Sobre arrependimento de pecado. E as pessoas ficavam com ódio dele. Por quê? Porque Jesus tocava nas feridas, nos pecados. Qual o povo que não tem pecado? Todos nós temos pecado. Só que nós temos que confessar ele a Jesus, confessar ele, pedir perdão e não praticar mais. O que nos afasta de Deus é o pecado. E quando a gente pede perdão a ele, que ele perdoa, ele pede que nós não pequeis mais. Aí as pessoas cometem a mesma coisa. Então, se você se afasta de Jesus de novo, você se afasta da presença de Deus de novo, entendeu? É isso que Deus quer de nós. É reconciliação com Ele. Entendeu, meus amores? Não viver na prática. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Para que as pessoas não escutem o que muitas pessoas vão escutar da boca de Jesus. Mas é muitas pessoas. Por que eles vão escutar isso da boca de Jesus? Porque não deixaram os caminhos, não deixaram o quê? As iniquidades. Eu vou ler para vocês, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, deixaram de quê? De participar das festas das bodas do Cordeiro, por causa de quê? Por causa das iniquidades. Não quiseram deixar as iniquidades, não se renderam aos pés de Jesus, de Deus, para pedir perdão pelos pecados, pelas falhas que as pessoas têm. Então, tudo isso nos afasta de Deus, ele nos afasta de Jesus, porque, Mary, Jesus é amor. Sim, ele é amor, mas ele também é justiça. Meu pai também é amor, mas meu pai também é justiça. Entendeu? Mas ele ama nós, mas o que nos afasta dele é o pecado. Ele ama nós, mas rodeia o pecado, que é as coisas que as pessoas cometem, sabendo que é o quê? Que nos afasta dele, entendeu, meus amores? Aí é melhor o quê? Não aceitar essas coisas, né? Sair desses caminhos, né? Porque que a palavra de Deus fala em 2 caminhos. Eu vou ler pra vocês, ó. É Mateus 7. O que eu li pra vocês foi Mateus 7 e o versículo 23. O que eu vou ler pra vocês é Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14. Sobre os 2 caminhos. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Vocês entenderam? Muitas pessoas o que preferem viver de qualquer jeito, de qualquer forma, sem saber o que vai passar por essa porta. Só que vocês já estão sendo avisados. Se vocês não consertar a vida de vocês, o caminho de vocês com Deus, com Jesus, vocês vão passar por essa porta larga. A porta estreita e o caminho estreito, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Então, poucas pessoas o que se salva. Por quê? Porque está caminhando com Jesus. Poucas pessoas o que estão no caminho e elas não se salvam. Por quê? Porque elas não estão fazendo a vontade do nosso Pai. Elas estão no caminho só por estar. O desejo dela não é estar no caminho de Deus, é estar na vida do mundo. Então, aí o que é que Jesus disse? Por causa das coisas que as pessoas não deixam de lado. Então, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vós conheci, apartar-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, as pessoas às vezes, com Jesus Cristo, caminhando com Jesus, ainda está praticando as iniquidades. E Jesus, o Espírito Santo de Deus, pedindo para vocês o que? Se arrepender e deixar isso de lado. Não haver arrependimento, não deixar as práticas de lado, não vão ser salvos. Então, meus amores, precisa de quê? De arrependimento, precisa o quê? De transformação. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, fui.